queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 10 de abril, estamos na segunda semana da Páscoa, iniciando mais um dia com a nossa Lex Divina. Tivemos aí 2 dias de problemas técnicos, mas estamos aqui de volta para juntos meditarmos a Palavra de Deus. E é com muita alegria que neste dia eu tenho a graça de poder partilhar com vocês, tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, já com esse exercício diário, que é a leitura orante da Palavra de Deus, que é a Lex Divina. E eu quero convidar você, mesmo quando não tiver a Lex Divina ao vivo, mesmo quando a gente não tiver a oportunidade de ir ao ar, que você não deixe de ser fiel diariamente a esse método, essa escuta da Palavra de Deus, deixando que a Palavra venha ruminar dentro de nós, de meditarmos as leituras que a Igreja nos oferece, de vermos essa graça da contemplação, da oração e de tomarmos boas resoluções. Então, o tempo pascal é um tempo de grande graça, de alegria, onde nós proclamamos que Cristo está ressuscitado no meio de nós, mas não devemos deixar de viver exatamente essas graças pascais que a liturgia e que a Igreja nos oferece a cada dia. E a liturgia da palavra de hoje vai nos trazer na primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhe disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Então o que a gente vê nessa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos? É interessante porque mesmo que se os sumos sacerdotes colocaram os apóstolos ali na prisão, cheio de raiva, mandaram prendê-lo. Por quê? Porque eles anunciavam a palavra de Deus. Então já aqui, a gente já via no tempo de Jesus, já há tantos anos atrás, a perseguição na evangelização. Mesmo eles, falando da palavra de Deus, pregando, eles foram postos na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo abriu as portas e disse a eles para eles irem ao templo falar ao povo. E eles obedeceram. Ou seja, a palavra de Deus, ela não nos aprisiona, muito pelo contrário, ela nos liberta. E eles foram libertos por quê? Porque eles tinham uma missão: anunciar ao povo de Deus, sobretudo, a verdade e a palavra. E aí, quando foram ver, foram descobrir, não entenderam, estava tudo fechado, tinha os guardas na porta, mas eles não estavam lá, eles estavam anunciando. E a gente percebe toda a perseguição, porque depois mandam de novo, os soldados irem, os guardas, os chefes da guarda, irem buscar os apóstolos e tirarem do templo. Mas eles tinham medo, porque eles sabiam que o povo de Deus estava ali à espera e que poderiam, até a própria palavra vai dizer, poderiam atacar os chefes da guarda, poderiam atacar o povo com pedras, atacar eles por causa de estarem levando aqueles homens de Deus que foram eleitos, escolhidos para anunciar o evangelho, para pregar a sua palavra. E eles não tinham medo, eles não eram intimidados. E quando eu vi essa leitura e dizer, todos nós precisamos ter essa mesma coragem, essa mesma audácia, de anunciar a palavra de Deus sem medo. Ainda que soframos perseguições, devemos ser verdadeiros homens e mulheres que não têm medo de anunciar a palavra. O salmo de hoje é o Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Então o salmo de hoje é um salmo de súplica, né? A alma aqui do salmista que vai gritar a Deus, mas que não só grita, mas ele reconhece que o Senhor escuta a sua voz. E ele se vê como esse infeliz, como esse pobre de alma abatida. Mas primeiro, ele não só vai gritar ao Senhor, vai manifestar a sua oração, o desejo do seu coração, mas ele também vai reconhecer as maravilhas, os benefícios. E ele começa este salmo dando graças. Ele diz, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. Então qual é a primeira atitude de um coração, ainda que se encontre angustiado, ainda que se encontre diante das provações? É a gratidão, é reconhecer primeiro a bondade do Senhor. Antes de suplicarmos a sua misericórdia, né? Antes de suplicarmos que o Senhor atenda ao nosso pedido, devemos primeiro dar graças. Um coração grato é um coração que reconhece a bondade de Deus ainda no sofrimento, ainda na angústia, ainda na perseguição. E o salmista vai dizer, minha alma se gloria no Senhor. Comigo engrandecer o Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Então o salmista nos convida hoje, todos nós, a exaltarmos o nome do Senhor. E você é convidado nessa Lex Divina a dar graças a Deus, a bendizer, a louvar, a agradecer por tantas graças, né, tantos benefícios, tanta bondade que Deus já realizou e que realiza também de nós. E depois ele convida o salmista, cada um de nós, a contemplarmos a face do Senhor e a nos alegrarmos com ele. E ele vai dizer, Senhor, que o vosso rosto não se cubra. E aí ele vai dizer, o salmista, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Então o Senhor nos liberta das angústias quando nós clamamos. Então hoje eu faço esse convite, aquilo que você traz no coração, né? Clama ao Senhor, apresenta ao Senhor aquilo que te incomoda, aquilo que te fere, aquilo que hoje dentro do teu coração tem uma inquietação, tem uma angústia. Mas também já dar graças acreditando e crendo que de fato o Senhor não só te escuta, mas o Senhor vem em nosso auxílio. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então o evangelho de hoje, né, do evangelista São João, ele vai nos exortar a acreditar e crer no Filho de Deus, né? A palavra vai dizer, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Então ele vai nos recordar a importância de crermos e de acolhermos e de termos a certeza desse amor de Deus Pai com cada um de nós, enviando o seu Filho. Mas ele vai dizer, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Então ele vai dizer, qual foi a missão de Jesus? Mas ele veio para salvar a cada um de nós. Se estamos aqui hoje é graças a essa salvação de Deus. E ele vai dizer, aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Por quê? Aquele que crê na salvação do Senhor é liberto. Quando nós não cremos, nós nos aprisionamos, nós nos condenamos no nosso julgamento. E aí, o evangelista São João hoje vai nos exaltar dizendo, né? Deus é essa luz que veio ao mundo para cada um de nós, que veio para nos iluminar. Mesmo se o homem, né, mesmo se o mundo muitas vezes preferem as trevas, Deus é luz.
E Deus quer iluminar as trevas do nosso coração. E Ele vai dizer que aqueles que se aproximam da luz são libertos e são salvos. Então, peçamos ao Senhor a graça de fato, de nos aproximarmos dessa luz que é o próprio Cristo. O evangelista vai dizer, quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então, peçamos essa graça de sermos iluminados pela luz do Cristo ressuscitado no meio de nós. Não tenhamos medo de nos aproximarmos, de buscarmos o Senhor, seja na nossa oração pessoal, na nossa oração diária, mas também na Eucaristia, através da adoração, do sacramento, através dessa graça eucarística de podermos receber Jesus presente, vivo no meio de nós e de sermos iluminados pela luz do próprio Cristo. Então, tenhamos nessa quarta-feira um belo dia, na intercessão de São José e que Deus os abençoe.